Boa noite, pessoal. Boa noite. Roberto Mello aqui da Ufologia Express. E hoje, neste vídeo, nessa live de hoje, vamos falar sobre os homens de pretos com o professor Jefferson de Souza. O professor Jefferson hoje está com um pouco de dor na perna, então ele pediu para fazer a live até umas 10 e pouquinho, abrir para perguntas, para depois ele poder responder e descansar. Então, nesse tempo que vocês vão ouvir ele falar, eu vou pedir para vocês irem fazendo suas perguntas que eu vou selecionando aqui, tá bom? Antes, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês curtirem o vídeo, essa live, tá? Que é muito importante quando vocês curtem a live, tá? Então dá um likezinho, como diz o professor, deixa um likezinho e compartilha esse vídeo para quem você acha que seria interessante para essa pessoa ver, para a pessoa que se interessa por esse tipo de assunto, ou para um grupo do qual você faz parte. Isso vai ajudar muito, porque você fazendo isso e depois as pessoas que você indicou também fazerem isso, vai ajudar muito para que esse vídeo cresça e que o YouTube recomende para mais pessoas. Isso ajuda o canal muito, tá? O que eu ia mostrar para vocês aqui, para alguém que já conhece, ó, a caneca do professor, ó, a caneca do professor. E aqui tá escrito, deixa um likezinho. Tá vendo aqui, ó? É a caneca do professor. Então, como que faz para você ganhar, para você ter uma caneca dessa? Você comprando os áudios do professor, que o link está aqui na descrição embaixo ou no topo do chat, tá? Você comprando os áudios do professor, eu te mando a arte da caneca e você pode pedir para fazer aí numa gráfica rápida ou até mesmo numa franquia que foi aonde eu fiz. Eu te ajudo. Se você comprar os áudios, eu te ajudo para você achar um lugar para você ter a sua caneca do professor aqui, ó. Deixa um likezinho. Deixa eu até tomar uma água aqui. Tá? Então eu vou chamar o professor, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Nós agora temos monetização no canal, então se você quiser contribuir com o canal, agora nós temos a opção de você mandar super chat e super stickers, tá bom? Isso ajuda bastante o canal e faz ele crescer. Então vou chamar aqui o professor Jefferson para falar aqui sobre os homens de preto. Boa noite, professor. Boa noite para vocês. Aqui, saudações desde o Paraná. A gente está hoje para uma live bem interessante, de um assunto que é bem controversial. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo, porque o YouTube não gosta que eu diga certas palavras ou certas situações que estão relacionadas aos homens de preto. E então eu estou como que pisando em ovos aqui, porque eu quero contar para vocês exatamente o que eles fazem, mas eu não posso ser descritivo em detalhes, senão o YouTube vai dizer alguma coisa, não vai gostar. Porque a coisa é um pouquinho mais complicada. Eles não simplesmente vão e assustam as pessoas, eles fazem coisas piores. E professor, tem caneca aí também? Ah, mas está aqui minha canequinha? Como é que não? Aqui essa aqui é a canequinha. Aqui, É a minha canequinha tacinha. aqui. Uhum. Ah lá, legal, gente. Tomando Então um você... chazinho. Legal, muito bom. Então, professor, como o nosso tempo hoje é curto, eu já vou abrir para o senhor começar a falar, tá bom? Uhum. E eu quero agradecer a presença de todos que já estão deixando o seu boa noite aqui no chat. Boa noite a todos vocês que estão deixando aqui no chat. Eu vou deixar o professor falar, porque o nosso tempo hoje aqui é curto, tá bom, gente? Então, professor, pode começar aí, fica à vontade. Muito bem. O que a gente sabe sobre os homens de preto? Eles estão relacionados diretamente com a intimidação de testemunhas de eventos relacionados a alienígenas. E notem que eu digo alienígenas, não extraterrestres, porque às vezes
aparece não é exatamente terrestre, mas são alienígenas, são seres de outros mundos, mas apenas que são configurações diferentes, quer dizer que nem tudo são extraterrestres. A gente toma e coloca todos os gatos no mesmo saco e diz que tudo é extraterrestre, e não é. Existem classificações diferentes para isso. Vocês têm os extraterrestres, que são os habitantes de fora desse planeta, que estão no mesmo plano dimensional que a gente, de uma pletora de civilizações enormes. Temos pelo menos aí umas 200 delas capazes de viajar entre estrelas e que nos visitem especificamente a Terra, e não existem 4 grupos específicos que se dividem em várias espécies e várias civilizações. Não uma, nem duas, nem três, mas dezenas de civilizações distintas. Ok? Então, o primeiro grupo considerado com a Federação, o segundo grupo são os rebeldes, que são outros alienígenas que têm suas civilizações, são extraterrestres, que têm suas civilizações aqui no nosso universo. Eles são chamados rebeldes porque eles não fazem parte da Federação, mas eles têm acordos de todos os tipos com a Federação, respeitam a eles têm uma série de, como diz, comunicações entre eles. Então, esse é o segundo grupo. Existe o terceiro grupo, que é chamado grupo de caóticos, que são dissidentes, tanto da Federação como dos rebeldes. E que é dissidente por quê? Porque eles não estão de acordo com a forma que a Federação trata os humanos. A Federação trata os humanos respeitando a nossa idiosincrásia, respeitando os nossos valores de ética e moral, e tem um processo de não interferência direta, mas indireta. Então, a Federação dos Rebeldes está por trás dos contatos. Os caóticos, por não estarem de acordo disso, eles imaginam que, por eles serem superiores tecnologicamente aos humanos, eles deviam tomar uma posição mais forte. Então, por isso que eles são responsáveis pelas abduções e mutilações, tanto de gado como até pessoas. E temos um quarto grupo, que se sabe muito pouco sobre ele, que chamam os outros. E os outros seriam visitantes transgalácticos, ou seja, eles não são originais da nossa galáxia, Via Láctea. Eles viriam da galáxia de Andrômeda, que é a maior galáxia dentro do grupo local de galáxias onde a gente vive. E são mais ou menos 3 dezenas de galáxias. Então, a gente tem Andrômeda, tem a Via Láctea, que é a segunda maior. Logo depois temos o Triângulo, temos Sagitários, depois uma série de outras galáxias pequenas. Mas os outros pouca coisa sabe sobre eles, apenas que eles têm essas naves gigantes, tão grandes que são do tamanho de planetas. E algumas delas foram fotografadas perto do Sol, recolhendo plasma, e disso que eles dão energia às suas naves. E o mais interessante sobre isso é o fato de que um vai pensar, mas espera um momentinho, se tu tem uma nave do tamanho do planeta e tu vai passear no meio de um sistema estelar, tu vai arrebentar com a gravidade e as órbitas dos planetas, criando um caos terrível que também é a tua destruição. Então, por que não faça isso? Porque se essas pessoas têm tecnologias capazes de criar uma nave do tamanho de um planeta, se tem tecnologia de fazer essa nave viajar de uma galáxia a outra galáxia, eles também têm tecnologia para evitar esse tipo de problema. Então, eles fazem duas coisas. Número um, eles escondem os traços gravimétricos, dessa forma não interferindo com a rotação e com as órbitas planetárias da via aqui do sistema solar. E também eles são capazes de criar elementos que esconderiam eles de visores ópticos, como telescópios, radiotelescópios e tudo isso. São questões de detectores de radiação gravimétricos. Tudo isso aí, então, eles são parte do processo. Mas não vamos de onde estamos falando. O assunto de hoje são os homens de preto. Então, aonde que se escuta mais ou menos que
que se falam dos primeiros relatos de homens de preto, tá? Mesmo que publicamente os homens de preto vão aparecer nos anos 50, em verdade, eles estão na ativa desde 47. E por que 47? Foi em dezembro de 47 quando se criou a Central Intelligence Agency, a Agência Central de Inteligência Norte-Americana. O que tem que ver isso com os homens de preto? Porque pelo menos a parte humana deles, os homens de preto não são, nem todos são humanos. Existe também um processo de hibridização no meio disso. Eles são característicos pelo fato de usarem essas roupas sóbrias, compreende o seu terno, sua gravata e não chapéu. Na época, como eles usavam, todos negros, tá? Todos pretos. E carros também da mesma cor, pretos, e tudo isso, nós associando essa cultura. E eles são famosos porque eles iam, quando a pessoa tinha um avistamento, eles iam, passavam atrás da pessoa e conseguiam convencer a pessoa que ela não deveria abertamente falar isso ou teria repercussões. Ou seja, ameaçavam as pessoas. E os dados que eu tenho sobre eles fizeram muito mais que somente ameaçar. Algumas vezes eles foram até mais além disso. Não posso falar exatamente o que eu estou falando, vocês imaginam o que eu estou dizendo. Eu não quero que o YouTube, porque eles têm aqui um algoritmo que escuta certas palavras e reage a elas. Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu estou usando. Ok? Mas o mais importante dos homens de preto é o seguinte: eles só começaram a aparecer, tá, com os famosos óculos escuros a partir dos anos 60. Os anos 40 e 50, eles simplesmente eram pessoas que aparentemente normais, pareciam funcionários do governo norte-americano, e iam conversar com as pessoas, tentavam dissuadi-las amigavelmente, algumas vezes, ou até mesmo fazendo ameaça se a pessoa não quisesse fazê-la. E há outras, dependendo do caso, das circunstâncias, poderiam ter até sido subornadas, com dinheiro ou outro tipo de coisa que eles oferecessem. Mas o que é interessante sobre a cultura dos homens de preto é o seguinte: eles escrevem a pessoas sempre as pessoas similares, da mesma forma, mas um detalhe é a forma como eles falam. Eles se expressam usando um inglês perfeitamente correto, sem o uso de qualquer gíria e tendo muita ênfase, às vezes, nas coisas que dizem. São pessoas que são totalmente profissionais e se vê que, de certa forma, perigosas. Eles não podem. Como é que a pessoa pode ser perigosa? Né? Ela não está dizendo nada, fazendo nada para ser perigoso, porque a forma como eles falam, eles deixam mensagens entre linhas, onde a pessoa então fica, ops, essa pessoa está falando sério. Você sabia que até aqui no Brasil eles já apareceram? Várias vezes aqui no Brasil, em vários casos. E um dos casos mais notórios de homens de preto é o caso em Varginha, onde as meninas que observaram ser em Varginha, elas receberam a visita desses senhores e ofereceram para elas uma pasta de dinheiro, contanto que elas publicamente fossem dizer que elas inventaram tudo, que nunca passou nada. Elas se recusaram a fazer e, quando tornaram a coisa pública, eles desapareceram, mas elas foram seguidas, elas estavam em constante vigilância antes que isso tornasse pública a coisa. Quando tornou público, aí sim, aí já não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Mas o interessante dos homens de preto, mais que nada, é que eles se estendem não somente aos Estados Unidos, mas têm uma abrangência global. Onde que existe uma instituição de homens de preto, por exemplo? Em Europa. Vários países de Europa.
E aqui na América do Sul, tá? Quando eu falo não somente Brasil, também me refiro à Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, onde eles tiveram, de certa forma, uma representação. Mas esses já eram os que estavam usando os óculos escuros. E qual a diferença dos que estão sem óculos dos que estão com óculos escuros? Justamente a diferença é saber o que está por trás dos olhos das pessoas que estão usando as lentes escuras. Pois essas pessoas, elas tinham os olhos negros, como os Jagara Collector, que vocês conhecem como os greys. Eles tinham uma configuração humana, como se fossem humanos, mas os olhos eram negros, como se fossem Jagara Collector. Então, por isso, do uso dos óculos. Depois se notou o acento do inglês que eles falavam. Essas pessoas com óculos não falavam, claro, o inglês próprio, sempre correto, sem gírias, sem nada, mas a entonação do inglês deles seguia que eles eram estrangeiros, mas não identificavam qual seria a procedência deles. Porque quando uma pessoa é da França, se nota um sotaque francês, se é italiano, um sotaque italiano, ou se é mexicano, sotaque mexicano, se é um brasileiro, sotaque brasileiro. Mas a pessoa tinha um sotaque que não era identificável. Estava ali, não estava. Então sabemos que eram estrangeiros falando isso. Outra coisa também famosa, se vocês viram os filmes dos Homens de Preto, que são comédias de ação e tudo isso, mas tem um equipamento que eles estão usando. Um deles é aquela que parece uma caneta que chama-se o Neuralizer, que põe aquela luz, aquele flash, e quando a pessoa olha aquela luz, ela se esquece de tudo. O Zé Cia rodou um programa chamado MK Ultra, Mind Killer. Esse programa MK Ultra era baseado em duas áreas. Uma era RHIC, que quer dizer Remote Hypnotic Implantation Control, que é esse controle hipnótico por implantação, tá? Onde eles podiam implantar falsas memórias nas pessoas. Elas podiam confundir as coisas que elas viram, ou então, às vezes, até se esquecer o que viram. Então, mas não funcionava com todas as pessoas. Funcionava com algumas pessoas, com a maioria das pessoas, para bem com todas. E o outro que eles usavam é o EDOM, que isso quer dizer Electronic Dissolution of Memory, tá? Que é mais ou menos um apagador de memória seleta. De acordo com a informação dada, eles eram capazes de fazer um mapeamento de memória. Como é que se faz o mapeamento de memória? A gente tem que entender o princípio do que é a memória. A memória neuroquímica está entrelaçada diretamente ao sistema neuronal humano. Então, como que funciona isso? Da seguinte forma. Quando a pessoa quer lembrar-se de algo, ela ativa um sistema interior que vai buscar a informação que está estocada dentro do sistema do córtex neuronal humano. E a partir daí, ela tem acesso a essa informação sensorial de memória. Mas agora, como que eles mapeiam isso? Eles fazem o seguinte, eles têm que fazer uma triangulação. Como é feita essa triangulação? Eles têm que ver, por exemplo, recentemente, quais são as memórias que têm mais atividade neuronal da pessoa. Então, eles tomam dos últimos 4 dias. E eles vão ver, tem um equipamento especial que decodifica, é como um eletroencefalograma, mas não exatamente isso, é outra coisa, um outro princípio. Mas ele vai ver onde ele reagiu fortemente, onde a pessoa teve um trauma.
Então, esse trauma é causado porque elas viram algo que era diferente do que normalmente veem. Então, a partir daí, eles são capazes de fazer um mapeamento por triangulação. Então, eles vão sabendo exatamente aonde que eles têm que colocar o IDOM para que o IDOM borre aquela memória. A memória pode ser borrada do consciente, mas nunca vai ser borrada do inconsciente. Então, o que passa? Quando está no subconsciente humano, no inconsciente humano, e a pessoa faz uma hipnose regressiva, ela é capaz, então, de reconectar com aquela memória. Porque é como a gente faz com o computador. Quando você vai e apaga no computador, você apagou da parte principal, mas a informação continua no computador. Apenas que ela vai para o fundo do hard drive. Mas está ali. Se você tem um programa de recolhimento de informação, você tem acesso a essa memória que foi apagada. Pois a mesma coisa funciona com o cérebro humano. E eles são capazes de usar esse tipo de informação. Muito bem, se eles são híbridos e eles estão conectados supostamente ao chamado poder por trás do poder, ou seja, a esse grupo de pessoas que não fazem parte do poder legítimo de uma nação, ou seja, não fizeram uma votação para eles, eles não têm supervisão do Congresso, nem do presidente, nem de nenhum dos diretores das agências que eles trabalham, mas recebem suas ordens de um cabal de pessoas que justamente é o que estão puxando as cordinhas internacionalmente, não somente nos Estados Unidos da América, como uma série de outros países. Então, em função disso, é que justamente se vê que esses homens de preto estão obedecendo a essas suborganizações que não têm um nome determinado, mas têm uma função determinada. Qual é a função deles? É o controle de informação, tá, sobre o tema de alienígenas. Não somente com extraterrestres, mas qualquer coisa de origem alienígena. Seja um transdimensional, seja um megaterrestre, que é um ser de energia. E muitas vezes a gente vê naves por aí, pensa que são naves e não são seres vivos. Pode ser, no caso, ultraterrestres, que são crononautas transdimensionais, ou seja, viajantes do tempo de outras dimensões. E segundo o paradoxo das equações espaço-temporais, a física quântica explica que não pode retornar na tua própria linha de tempo. Se tu fizesse isso, tu alteraria e destruiria o presente da onde tu saiu, criando uma linha de tempo alternada. Mas, nesse caso, os cosmonautas são viajantes de outros universos que acessam a esse universo que seria o equivalente ao passado deles. Então, eles são exploradores do passado. Tá? Tem a questão dos intraterrestres, que são esses seres que são resultantes de uma série de civilizações antigas, tá? Dos tempos de Emúlia, Atlântida, e até uns que são predecessores a isso. Ultimamente vocês têm escutado digamos que o grande assunto da famosa Ratanabá, a cidade do Amazonas, que é considerada a capital do mundo, tudo isso. Mas se lembra que o Amazonas tem uma série de cidades que estão nesse mesmo nível. Por exemplo, a Cacor. A Cacor foi uma cidade que foi estudada por arqueólogo Rodão Pires Brandão, que foi, ele já morreu, mas ficam os estudos dessa civilização avançada que seriam de descendentes alienígenas. E existem grupos que estão estudando a Ratanabá e certamente encontraram evidências que sugerem que essa civilização deixou essas cidades interiores, se falam de túneis e tudo isso que estão conectados aí. Então, por que que entra os homens de preto com esse estudo dessas cidades amazônicas? Por a morte das pessoas que estavam investigando essas cidades. Uma delas é o alemão Karl Brugger.
Karl Brugger é um jornalista e escritor, estava investigando isso junto a Rodolfo Pires Brandão, e há um outro alemão, tá, que supostamente teria visitado a Cacor e que se auto-intitulou na Tatum Canária. Então, sabe-se que essas pessoas foram intimidadas e algumas delas até suprimidas. Suprimidas, eu digo assassinato. O assassinato de Karl Brugger foi uma coisa que não tem explicação. Porque caíram meio com tiros, mas se fossem para roubar, não levavam nem carteira, nem relógio, nem nada, porque a gente foi matar um. Agora, por que e como? Então, são circunstâncias. Então, tudo isso está aí conectado com a questão dos homens de preto e como eles estão afetando as pessoas a nível internacional. Então, fica de novo aquela questão. Estamos falando que alguns deles têm olhos negros, como os Jagara Collector, que vocês chamam de greys, tá? Com a configuração humana, estamos falando de um processo de hibridização. Ou seja, nós estamos misturando a genética de seres humanos com seres alienígenas. E então, a partir daí, cria esse ser que tem habilidades distintas. Sabe-se que esses homens de preto, eles não são telepatas, mas eles têm uma capacidade de empatia muito grande, onde eles podem sentir as emoções das pessoas num nível tremendo. E com isso pode verificar se a pessoa está mentindo ou não, ou até que ponto isso afeta a eles. Agora, quem estaria por trás dessa hibridização? Seriam essas agências que trabalham do poder por trás do poder? Seriam os extraterrestres eles mesmos? Ou uma mistura dos dois? Então, vocês sabem que desde a caída de Roswell, em Novo México, existia uma pessoa que estava trabalhando nesse processo, que trabalhou com as tecnologias alienígenas ele mesmo. É o Coronel Kutsou. O Coronel Kutsou escreveu um livro, O Dia Depois da Manhã, Day After Tomorrow, onde ele explicava como essas tecnologias eram usadas por essas organizações secretas e conseguiam fundos para eles quando eles apresentavam isso para corporações, e as corporações metiam a tecnologia dentro do nosso comércio. E, de repente, entramos com o circuito integrado, com fibra óptica, com chips de computação e tudo mais que vocês têm hoje. Nunca se perguntaram como tardou 1947 anos e, de repente, em 50, 60 anos, estamos os milagres que estamos fazendo hoje. 70 anos e a gente tem hologramas, telefones celulares, carros que se estacionam sozinhos e tudo isso. Da onde vocês pensam que apareceu a tecnologia do nada? Ela tem que ter vindo de algum lugar. Então se diz que, o meu professor disse que uma série dessas entidades foram capturadas, umas estavam mortas, outras estavam vivas, mas o DNA deles estava disponível. E como o DNA deles estava disponível, vocês sabem que estavam no processo de estudos de clonação. Então, sabe que o primeiro animal clonado, tá, foi uma ovelha. E se provou que a clonação é possível sem problemas. Então, imagine a clonação, o processo de clonação transformado em um processo de hibridização, onde são misturadas material genético humano e material genético extraterrestre, criando justamente esses seres que eu descrevi antes, que são essa nova linha de homens de preto. Agora, qual é a vantagem de ter esse híbrido? Por que esse híbrido seria diferente?
esse híbrido ser diferente, porque, entre outras coisas, ele seria capaz de ser como detetor de mentiras vivo, ele teria uma força superior à pessoa convencional, uma velocidade superior, um raciocínio superior e uma capacidade de adaptação muitíssimo maior que qualquer pessoa que conhecemos. Então, são vários fatores que nos levam a ver como esses homens de preto influenciaram a história dos estudos alienígenas globais. Porque mesmo em Rússia e China, eles têm a versão deles dos homens de preto, que é muito similar, se não quase igual à versão que se conhece nos Estados Unidos e nos outros países. Então, teriam homens de preto brasileiros? Seria possível? Isso não, sim, possível, sim. Especialmente se você parar para pensar que foi que eles agarraram no Rio de Janeiro, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Joseph Mengele. Joseph Mengele era um nazista que trabalhava com genética e estudos genéticos transformados. Tanto que houve um escritor que fez um trabalho baseado no trabalho secreto do Dr. Mengele, que chamava-se Ira Levin, e esse Ira Levin escreveu esse livro chamado As Crianças do Brasil, Children of Brazil. E esse livro fala do quê? Da clonação do próprio Adolf Hitler. Então, o que isso tem a ver com os homens de preto? Porque se estavam fazendo esse tipo de hibridização aqui, quem sabe o que mais que eles não estavam fazendo, que estavam fazendo. E quem são eles que estamos falando? Quando eu falo eles, eu não estou falando de uma autoridade legítima, de nada que tenha a ver com o governo que a gente conhece, seja aqui ou seja onde seja. Eu estou falando dessas organizações clandestinas que estão, sem dúvida nenhuma, recebendo um apoio tanto econômico como um apoio tecnológico, tá? De grupos que poderiam ser de origem reptiliana, que podiam ser dissidentes caóticos, podiam ser várias razões. Então, a história dos homens de preto nos deixa uma lição. A lição de que temos que ter a convicção de fazermos as coisas, mas temos que ter a cautela de como fazemos. Porque os homens de preto são responsáveis também pela eliminação de pessoas. Dou um exemplo para vocês. William Cooper escreveu um livro chamado Beyond the Pale Horse, que é mais além do cavalo branco, onde ele vai diretamente dando nomes, pessoas, lugares, tudo isso. E depois que esse livro saiu, automaticamente William Cooper foi exterminado. Então vejam, todos são detalhes que têm que ser levados em conta, são detalhes que têm que ser revistos. Mas ninguém pode negar a existência dos homens de preto a nível mundial, não a nível norte-americano somente. Quer dizer que ele se faz. Então se pergunta, seria como nos filmes? Então eles têm acesso a tecnologias superiores? Sem dúvida nenhuma, eles têm. Então existe o que? Eles falam que eles fazem faturamento da Terra para controle alienígena, tudo isso? Não. Eles fazem controle de informação sobre alienígenas. Mas eles não são como os do filme, que estão ali com aquela organização, com uma série de outros alienígenas ali, controlando o que é legal e o que não é legal e tudo isso. Quer dizer que, então, a história não somente é mais complicada, como se torna bem mais complexa em tudo isso. Ok? Roberto, eu vou te deixar, então, um momentinho para te dar um recado e depois voltamos com perguntas. Tá bom, professor, vou dar o recadinho aqui. Nós já temos 8 perguntas. Então, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, pode ir passando aí que já vou abrir para as perguntas, tá bom? É o seguinte, gente. Vocês sabem da condição do professor, como que ele está sobrevivendo aí, vivendo, né? Não tem renda.
e ele depende de alguns trabalhos pessoais para poder ter dinheiro para pagar aluguel, ter o que comer, pagar água, luz, internet, né? Então, da forma que eu consigo ajudar ele é fazendo a distribuição dos áudios. Então, como que faz? Como que funciona? Você compra os áudios, eu envio para você, eu envio para você por e-mail e você escuta os áudios. Eu tenho áudios que é de abril e tenho áudios que são de maio. Já é a segunda etapa dos áudios. Então, quem comprou os de abril já pode comprar os áudios de maio. E quem ainda não comprou, começa pelos de abril. São 25 áudios com 2 horas e 45 minutos de áudio. Tá? É um preço de R$ 47,90 e o link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então, você comprando os áudios, o que você vai ganhar? Além dos áudios, tá? Você vai ganhar aqui, ó. No caso, 15 aqui são 15 por causa dos áudios de maio, tá? Mas se você comprar os áudios que são de abril também, que são 25, você vai ganhar a arte para poder fazer a sua caneca do professor Jefferson. E dia 18/6 nós vamos fazer uma live com as pessoas que compram, que ajudam o professor comprando os áudios e os materiais dele, tá? E falando em materiais, o guia que ele pediu para ser digitado e colocado em padrão de PDF, em forma de e-book, já está quase pronto. É mais um produto que o professor vai poder oferecer para poder ter uma renda. Então, ele vem aqui passar para a gente informações de graça, né? E você que está aí desse lado, no conforto da sua casa, pode contribuir com essas informações com o professor comprando os áudios dele, que vai ajudar muito, tá? Uma pessoa que compra já ajuda muito, tá? Então, se você puder fazer essa contribuição com o professor, o link está no topo da descrição do chat ao vivo e também aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu recebo uma comunicação, eu sei quem comprou, porque quando você compra, tem que receber, você tem que colocar o seu e-mail, coloca o seu e-mail certinho que eu vou enviar os áudios para você, tá bom? E a caneca é bonita, gente. Vocês viram a caneca aí, ó? Ó que bacana a caneca, né? Se vocês quiserem, ó, sem contar os áudios, que são 25 áudios de abril ou 15 áudios agora de maio. Tá bom? E mais a live, que a gente vai fazer dia 18/6. Tá? Olha lá, R$ 47,90. Tá bom? Ajuda muito. Então, se você puder divulgar essa live para outras pessoas, nos grupos de outras pessoas, também essa mensagem vai chegar para que alguém consiga comprar os áudios do professor, tá? Eu estou sendo uma mensagem aqui, o mensageiro. Você também está sendo um mensageiro. O professor traz para a gente a mensagem. Nós temos que passar essa mensagem para várias pessoas. E como a gente faz isso? É compartilhando o link, dando like aqui no vídeo. Eu vou pedir para o professor falar para deixar um likezinho, que é o que está escrito na caneca. Tá bom, gente? Vou chamar o professor aqui, ó. E se você está no conforto da sua casa aí, imagina o professor com câncer, na dificuldade que ele está, não tendo uma renda, dependendo de ajuda de terceiros para poder sobreviver, né? E ainda passar por essa doença que ele está em tratamento. É triste falar assim, eu sei que o professor não gosta, mas às vezes a gente tem que ser um pouco agressivo na mensagem para que chegue em alguém que contribua com o professor, tá bom? Eu ajudo o professor dessa forma como eu consigo, de administrar essa parte dos áudios para ele. Se você não consegue contribuir financeiramente, divulga o link, que vai ajudar muito, tá? Quando você divulga o link, vai chegar em alguém que vai ajudar comprando os áudios para ajudar o professor. Tá bom? Vou chamar o professor aqui. Oi, como estamos? Aqui já estamos de volta. Já vi a mensagem do Roberto, como disse, ó, aqui com a canequinha, deixa o likezinho, que isso é importante para gente, tá? E, bom, eu vou ver se eu respondo pelo menos umas 10 perguntas, mais ou menos. Quantas temos, então? Eu tenho 8 perguntas aqui, eu vou passar para o senhor, tá bom? Tá bem, vamos começar.
Aqui. Eu vou ter que passar porque não tenho aqui Eu tenho o vou, visual das pessoas, quer dizer que eu eu vou não... passar. Uhum. Assim o senhor consegue ver? Sim. Qual foi Tá. sua relação com Fábio Zeppa? Ele nos deixou recentemente, eu sei, infelizmente. Eu digo o seguinte, Fábio Zeppa foi um grande investigador da Argentina e ele também era o diretor daquele grupo de estudos, né? E ele tinha uma revista chamada Quarta Dimensão, que era uma revista muito grande, muito importante, pelo menos para a América. E eu digo para vocês, minha relação com ele, eu tive o privilégio de conhecer ele como pessoa e digo que é uma pessoa que tinha um tremendo conhecimento e que vai ser sentida a sua falta. Porque, de verdade, é um dos pilares dos estudos de alienígenas, pelo menos aqui para as Américas. Então, eu digo que Fábio Zeppa, de verdade, é um exemplo de pessoa que viveu uma vida fantástica, devotada ao estudo. Então, minha relação com ele foi essa, uma relação... Eu não tinha uma amizade tão, como diz, tão próxima, mas do que eu conheci e da oportunidade que eu tive de conviver com ele, eu digo que, de verdade, ele me impressionou por várias razões. Eu tenho uma outra pergunta aqui do arquivo 17. Existe muita paralaxe cognitiva na ufologia? Eu te digo o seguinte, depende como tu vês isso. Por quê? Porque existem pessoas que estão recebendo as informações desses chamados seres de dimensões superiores, tudo isso, o grupo do comandante Tatiana, tudo isso. Então, eu diria que no caso da palavra cognitiva na ufologia, tá, onde essas pessoas têm essa percepção, tá, que comporta informação de vários fundos, eu diria que eu pessoalmente, tá, penso que tem um número moderado, mas a ufologia convencional, a ufologia científica, é a que está liderando os termos aqui. Mas eu penso o seguinte, que a falácia cognitiva te dá a capacidade de esterilizar a informação, abrangendo outros níveis e dimensões etéreas superiores. Assim, existe. Tem outra pergunta aqui da Christian Mazembe. O exército brasileiro tem acordos, conhecimento dos alienígenas? Diretamente dos alienígenas, não. O governo brasileiro tem acordos com os norte-americanos, mais que nada, que esse sim tem uma relação direta com alienígenas. Eu acho que o Brasil tem uma relação direta com alienígenas, oficialmente ou não oficialmente, não se conhece isso. Não, para mim, não. Pergunta do Ideia Silva. Quais os poderes mentais dos MIBs? Tá? Os homens de negro, os homens de preto, como dizem, tá? Eles são capazes de acessar a mente humana, mas não a um nível de telepatia. Eles fazem com um forte sistema de empática neuronal. A empática neuronal te permite, em outras coisas, acessar teu estado emocional naquele momento e, com isso, pode detectar, entre outras coisas, se existe a mentira ou não do que eles estão dizendo. E são padrões que eles notam quando verificam isso. Que eles têm equipamentos para borrar memória, sim, eles têm. Tem equipamentos para influenciar a memória, implantando memórias de situações que não passaram, sim, também tem. Agora, poderes mentais, eu diria que existem humanos que têm poderes mais superiores a eles, como diretamente a telecinésia, ou a telepatia exata, mas basicamente os poderes mentais deles são isso, essa empatia simbiótica que eles têm. Outra pergunta do Ideia Silva. Qual a hierarquia dos MIBs? Existe hierarquia? Tem que ter uma hierarquia, porque a hierarquia deles tem que ver com o controle de informação e tem que ver com o controle de ação.
Ou seja, os agentes têm que ser levados a trabalhar, mas em ordem disso, eles têm que ter supervisores. E esses supervisores têm que ter diretores de comando que tomam ação e desempenham o que eles têm que fazer. Então, tem diretores de comando, supervisores e agentes. E é basicamente a hierarquia deles. Pergunta do Pedro Lira. Tudo que passa nos filmes sempre tem algo real, não é verdade, professor? Sim, se chama isso de um segredo aberto. O que é um segredo aberto? Segredo aberto é quando ele dispõe parcialmente dados verdadeiros e põe um pouco de ficção por meio. Então, por quê? Porque assim, quando a pessoa vai denunciar uma situação, ela vai dizer, ah, não, você viu isso num filme, porque estava no filme. Porque justamente isso. Eu dou um exemplo, contatos imediatos do terceiro grau, é um exemplo disso. Onde diretamente vocês veem que uma das pessoas que participa desse filme é o Dr. Joseph Alan Hynek, que trabalhou no projeto Livro Azul. É uma pessoa que estava diretamente ligada ao governo, porque um astrofísico, não um ator. E ele, pessoalmente, fazia parte desse filme. Então, vejam. Então, por isso que eu digo, muitas das coisas que vocês veem no filme, elas são ficção até um ponto. É o que eu sempre digo, que às vezes a realidade é muito mais incrível do que a ficção pode vir. Mas eles existem com isso, com o chamado segredo aberto. O senhor passou por algum tratamento mental cerebral invasivo? Por vários. Eu te digo o seguinte, e quase que conseguiram o objetivo deles, que entre as coisas era borrar minhas memórias, apagar minhas memórias e implantar outras. Por que isso não foi possível? Graças aos meus contatos pessoais desde a idade de 7 anos, que fizeram uma configuração neural que é efetivo bastante contra esse tipo de invasão cerebral dessas máquinas ou mesmo de pessoas. Pedro Lira. Professor, o que o senhor pode falar sobre o que Bob Lazar falou que viu naves e até tentou a tecnologia reversa em um propulsor alienígena? Tá. Bob Lazar trabalhava na S4, o setor 4, conectado à Área 51. Fazia parte do processo Dreamland, que fica dentro da base Nellis, em Arizona. Perdão, Nevada. Isso é em Nevada que nós falamos. Perto após Las Vegas. Então, eu diria o seguinte, Bob Lazar foi controversial por várias razões, porque ele trabalhou nesses projetos e quando foi proclamar publicamente que trabalhou, não se encontravam, nem encontravam nada que conectasse ele com lá, até que se descobriu que, de verdade, ele trabalhou lá. O nome dele estava num diretório, que um dos poucos que eles esqueceram de apagar o nome dele dali. Então, aí se viu que, de verdade, ele estava trabalhando nisso. Então, ele dizia que tinha um chamado modelo esportivo, que era uma nave de retroengenharia. Como funciona a retroengenharia? Eles tomam a configuração da nave e a reproduzem a nave usando materiais terrestres, mas com a mesma configuração usada pelos alienígenas, o que resulta em dois problemas. Número um, tá? Com a integridade estrutural do veículo, porque o veículo era feito de metal que não existe na Terra. E por mais que tu botava alóis de titânio e compressado e alguma coisa parecida, nunca chegava àquele nível de integridade que tinha a nave alienígena. E a outra era o sistema energético dela, ou seja, a energia providenciada pelos alienígenas vinha de certos cristais. E esses cristais, então, eram a fonte de energia da nave. E esses cristais, por não serem cristais terrestres, não havia forma de produzi-los. Então, não tinha muitas naves até com reatores que eram fotônicos, iônicos, quânticos, atômicos, mas nunca chegaram à reconstrução daquele tipo específico. Então, sabe-se que algumas naves feitas humanas, tá? Dou um exemplo para vocês. O TR, o chamada nave triangular, que é feito com a companhia Lockheed International, uma divisão deles, Skunk Works.
Essa nave, ela utiliza energia dos cristais tirados, mas ele só pode produzir 2 ou 3 TRs que têm essa possibilidade. Com isso, eles podem fazer várias coisas. Eles têm um processo e tem um campo energético ao redor da nave, tu pode tentar disparar o que seja, não agarra a nave. E quando eles põem no máximo, a nave não reflete a luz, mas absorve a luz, fazendo a nave se tornar invisível. Então, eles têm o modelo TR Astra, que são chamados caças orbitais, que são triângulos pequeninos, e tem os porta-aviões triangulares grandes. Então, existem naves que você está vendo, que você pensa que são triângulos extraterrestres, e não são. São feitos aqui. Agora, a diferença é o nível energético usado para que a nave se possa mover como nave. Ana Lúcia Leite. Professor, algum dia saberemos toda a verdade? Eu não sei se toda a verdade, mas bastante verdade estão saindo. Cada dia sai mais. Eu penso que, por mais que tu queira, um segredo é aquele que se conta uma vez. Mas no momento que tu contou, ele já saiu. Então, cedo ou tarde ele vai aparecer de volta. Então, por isso que eu de verdade espero que um dia a gente tenha conhecimento o máximo possível. Talvez toda a verdade a gente nunca saiba, mas mais pronto de quase tudo a gente pode. Vamos tentar. Pepeu Palala. Será que os intergalácticos não usem naves do tamanho de planetas, que sejam planetas mesmo com algum tipo de forma de locomoção? Se tu fizesse isso com um planeta, tem que ver o seguinte, a integridade estrutural do planeta. Ou seja, uma coisa é que tu vê a composição geológica do planeta. Será que ele suportaria, mesmo que tivesse escudos de energia protegendo ele com campos de força, e tivesse propulsores gravitacionais que pudessem movê-lo de um lugar a outro? Quer dizer que a ideia seria muito mais prática e fácil de fazer se pudéssemos fazer isso, vamos uma central energética que criava um campo de força ao redor do planeta e outro que seria para desplaçamento do planeta. Mas, ao mesmo tempo, tu não poderia fazer isso entrar num portal. Se fizesse esse portal entrar num portal, destruir a integridade integral do planeta e podia explodir. Então, essa é a razão deles fazerem essas naves, porque a estrutura da nave é distinta. Então, ele tem uma questão da fuselagem, que é especificamente feita de metais que podem aguentar esse tipo de tensão energética, tá? Que é distinto do sistema geológico que pode ser afetado a qualquer momento. Mas, possivelmente, sim, seria capaz de fazer um planeta se mover, mas não como uma nave. Vicente L.S. Barbato. O nosso ministro Marcos Pontes poderia estar omitindo algumas coisas referentes à NASA? Eles estão omitindo várias coisas referentes à NASA. Não uma só, nem duas, várias coisas. Por que vocês pensam que a NASA agora mudou de política? Antes a NASA negava terminantemente a existência de alienígenas. E agora a NASA está não somente enforçando esses estudos, como justamente está até trabalhando com certos ufólogos. Então, eu digo o seguinte, muita coisa que esse ministro está omitindo, ele saberá por quê. Pergunta do arquivo 17. Por que tem pessoas que veem a ufologia de forma subsaariana? Eu digo o seguinte, primeiro que eu não gosto do termo ufologia, porque ufologia, para mim, significa o estudo de objetos voadores não identificados. Já nem mais é usado nos Estados Unidos, eles usam UAPs, que são fenômenos aéreos não identificados, porque eles estão se aproximando de um processo que eles sabem que a origem é alienígena, tá? E eles têm já uma ideia do que estamos falando, ou seja, qual é o tipo de civilização que estamos trabalhando, a configuração do veículo,
a tecnologia usada no veículo, a assinatura do veículo, a frequência energética usada, quer dizer que tem vários fatores. Então, eu diria o seguinte, outros dizem que até a ufologia está sendo controlada, tá, por esse poder por trás do poder, onde eles produzem certas informações que vão para o lado do que eles querem. Mas eu diria o seguinte, o problema da ufologia é esse, é ser não identificado. No momento que você começa a identificar e a usar os fatores, tudo vai mudar. Pedro Lira. Com tantas evidências acontecendo, os MIBs irão dar conta de interferir em vários locais? Eu penso que cada vez menos eles têm a capacidade de uma interferência direta. Já desde que passamos nos anos 2010, eu diria, as coisas já começaram a mudar. E agora, em 2020 para diante, mais ainda. Então, eu penso que a influência deles está ficando cada vez menor e menor. Mas não quer dizer que eles não estejam aí, eles estão, mas atuando de uma forma indireta dessa vez. Tem mais uma pergunta aqui. Aqui. Eu perguntei, tá, professor? É porque eu já sei a resposta, mas as pessoas às vezes não sabem. O professor Jefferson já teve contato com os homens de preto? Infelizmente, quando estava nos Estados Unidos. E não foi algo que eu recomendo a ninguém. Foi bem complicado. Verdade, muito difícil, até doloroso. Pedro Lira. Bom, essa já foi também. Já foi, deixa eu ver. Eu queria agradecer aqui, professor, a Maria de Fátima Andrade. Ela fez uma contribuição no Superchat. Muito obrigado, viu, Maria de Fátima? Obrigado, Maria Fátima. Gratidão. Vai ajudar bastante aqui. Depois, Maria de Fátima, se você puder me chamar no WhatsApp, para eu te agradecer, tá bom? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, se você conseguir anotar aí. Eu vou mandar aqui, aí você tenta anotar. Aí. Professor, eu vou dar mais um tempinho aqui, mas eu acho que as perguntas acabaram, viu? Pois eu penso, então, que estamos dentro do mais ou menos o tempo aquele que tínhamos planejado. Tem uma última pergunta aqui, ó. Vamos para a última pergunta. Arquivo 17. Quantos casos oficiais e com registros no Brasil dos MIBs? Será que o senhor sabe? Casos oficiais, nenhum. Com registros oficiais, nenhum. Agora, com registros indiretos, eu diria que pelo menos uns 20 ou 30. Nossa, tudo isso? Isso vem passando desde o tempo do Almirante Saldanha, quando eles estavam na Ilha Trindade lá e viram por ali, desde ali tem envolvimento com os pretos. Dos anos 60 para cá, imagina. E teve também em Varginha. Também em Varginha. Esse é o mais recente que se conhece. Mas E de Magé lá não. para cá, não, Magé não foi, não somente não foi, como ainda por cima os próprios ufólogos estão lutando contra a Magé, não querem que a Magé apareça. Eu pergunto de quem será que é o interesse que não quer que a Magé apareça na história? Pois é, Magé foi apagada, né? Deram um apagão em Magé. E foi feito pelos próprios ufólogos locais. Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes, para evitar problema. Existem muitos homens de preto, professor? Estamos falando de quantidade, como difícil dizer uma quantidade de quantos eles existem, mas eu diria que é um número pequeno. Não creio que existam mais de 100 deles.
Ah, nem entendi. Bom, pessoal, chegamos aí a 1 hora que eu tinha combinado com o professor aqui, de live. Eu quero agradecer a todos vocês por terem participado, agradecer ao professor pela sua visita aqui, né, para a gente prestigiá-lo aqui. E o que eu queria falar é o seguinte: nós temos já outras lives agendadas. Então, se vocês quiserem ver as próximas lives, já está no site, no canal da Ufologia Express, tá? E assim que possível, eu vou marcar de novo com o professor Jefferson. Se possível também, eu vou ver se eu consigo mais cedo. Né, Ah, professor? seria tão bom se fosse mais cedo. Meu É, Deus, que beleza seria. a, Nove a e do meia para dia, mim. a do dia 18, que é Uhum, a live de quem comprar os áudios, eu vou uhum. tentar fazer mais cedo, Ai, que bom que seria. Olha, tá? ajuda, porque É, chega essa horinha aqui, começa a dar o efeito do remédio, já viu como é que é. Só por curiosidade, o senhor chegou a conhecer uma pessoa chamada Raul Pascoal? Não, Ah, não. É não, tá bom. brasileiro? Brasileiro. Não, infelizmente não conheci. Te lembra que eu retornei ao Brasil em 2019. É, mas tá bom, tudo bem. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Professor, obrigado mais uma vez. A gente mantém contato pelo WhatsApp, Estamos aqui à né? disposição para vocês. Estamos continuando sempre. Como disse Roberto, venham ver as lives, ele tem um material interessantíssimo, com outros convidados, uma coisa muito boa que vai ser produtiva para todos vocês. E a gente retorna quando seja possível. Tem a nossa live privada para as pessoas que compraram os vídeos e a canequinha. E independente disso, temos aqui outras lives que a gente vai fazer futuramente, tá? Mas vamos prestigiar o Ufologia Express. Deixem um likezinho, por favor, não se esqueçam, não custa nada, apertar um botãozinho aí já está, tá? Subscrevam o canal, aqueles que não são subscritos ainda, e tem um sininho aí que ninguém usa para nada, pois apertem o sininho e põe na opção todas, que assim o YouTube vai Isso. ver que isso importa para as pessoas, tá bem? Ativem o sininho, que é muito importante o sininho. Isso mesmo, tá? E deixo para vocês uma boa noite, tá? Namastê. Namastê, professor. Boa noite a todos, mais uma vez. Semana que vem a gente volta aqui, 9h30. Um abraço.